Vamos lá. Os campos coloca questões como as práticas psicopedagógicas, crianças, nomenclaturas, educações especiais, abordagem psicomotora, José Francisco Gigon, que eu já falei, não vou falar nenhum nome, o Gigon, que fala alguns problemas relacionados às educações. É lógico que ele traz em destaque o Lepouche e outros autores, como referência ligado a Piaget, a Rosa, Carlos Mendes Rosa, Educação Especial, 9 milhões de deficientes sem escola, que é um artigo, 1991, é o Carlos Mendes Rosa. Tem um Mendes que relaciona aqui também os campos de perspectiva relacionada à educação. Ok? Piaget eu coloquei como algo familiar. Tem o Vygotsky, estou falando aqui, sempre eu falo, sempre o sujeito, a fala e a escrita. Ok? Nos traz maneiras que nós podemos observar entre a formação social da mente. Como é que vai haver a formação social da mente? Entre o sujeito e a sua fala, gradativamente, 2, 3, 4 anos. Alguns usam o que? O Manuel Sérgio Cunha usa o Piaget, paradigmas ligados ao Piaget, motricidade humana. Eu uso o meio ópero, eu uso o campo, eu usei o termo que eu coloquei em algumas colocações em anexo, ciclo. O ciclo sensório-motor, ciclo pré-operatório, ciclo operatório, ou seja, o campo ópero que ele coloca em harmonia nos traz dedicações situacionais relacionadas à própria motricidade humana. O que ele vem a dizer sobre radiografia histórica? Nos traz maneiras que nos traz estudo da citologia. Citologia ligada ao quê? Vamos citar bastante sobre as células. Citações, né? A palavra citar, citou. Citologia, ou seja, são maneiras profundas que possam relacionar o estudo das células, em destaque sobre a hipertrofia, hiperplasia, ligado ao treinamento esportivo, ligado à motricidade. Embora o que é a motricidade humana? Ela traz esses ramos da filologia humana, filosofia, psicologia, e nos traz campos épicos, mas a educação física é uma ciência que traz elementos importantes entre essa concepção. Tem também o campo pediátrico aqui, também que nos traz vínculo e anexo a Inico Coach, né? O brincar e a realidade. Eu falo sempre Inico, eu falo Inicotianos, é melhor os Inicotianos que trazem destaque. Eu falo qual a diferença entre Piaget e também tem uma ONG, uma instituição ligada aos campos autorais aqui, e relaciona. Ok? Tem outros autores aqui que nos traz também Lepouche, como eu falei. Lepouche, a educação pelo movimento, a psicocinética na idade escolar. Então, por isso que o Lepouche, como eu deixei lá João Batista Freire lá em Coporanga, cita o Lepouche aqui. Eles falam dos campos uterinos, o corpo vivido, o campo uterino, a leitura da vida, a releitura. Então, ele coloca esses campos em destaque. Embora, se você analisar bem alguns livros de Lepouche, alguns que estão em destaques, não fala muito, é lógico que traz uma interpretação maior dos próprios autores que vão olhando o que ele fala em destaque. Lógico que tem alguns artigos que trazem um desenvolvimento entre as autorias, ok? O Lepouche Arte Médicas, edição, os editoriais, editórios, e também tem um autor também que é chave ligado à época que eu estava fazendo sobre educação física e educação infantil, André Lapierre e Agathon, a simbologia do movimento. A palavra símbolo é sintomas do movimento. Será que o próprio movimento vai nos trazer sistemas imunológicos ou vai nos trazer calabouços ou carapuças relacionadas à própria doença? Porque o movimento está conceituado, como eu falei sobre aqui, sobre o câncer, qualquer tipo de câncer, pelo câncer de mama, pelo menos, tempos atrás, acho que 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós não desistimos de falar, porque o povo muitas vezes, nesse campo de atlas, que o câncer de mama, somente em mulheres, pode ser em homens também, traz campos diretivos que são bons para aumentar não, mas diminuir os impactos ambientais, ok?
Pois bem, para fecharmos aqui, tem a Júlia Guerra. A Júlia Guerra que é o Manual da Psiquiatria Infantil, é um livrão grandão, que ele acho que traz um espaço muito grande ali na prateleira. Só tem um livro lá na época que eu tive que fazer o quê? Toda sexta-feira, mas liberaram para mim na época. Houve umas comportas liberativas em que fez. Diz a própria bibliotecária que estava lá, fala que não sai muito. Falei, olha, já é uma tese, não sai muito, porque praticamente fala quase todos os autores ligados à psicanálise e também a Piaget, até outras pesquisas relacionadas aos diagramas e os campos fotogênicos que relacionam o livro. Parece um pouco esse livro aqui, ó, mas ele é maior ainda. A capa, se um dia estiver lá na biblioteca da UVV, Universidade de Vila Velha, ou Faculdade de Vila Velha, nos traz faculdades. Tratar a natureza humana, eu falei sobre Feininger. Feininger é o quê? É o que a tradução que alguns pensadores colocam. Você vê alguns pensadores como Heidegger, o Durkheim, ou Engel, ou seja, o Taylor. Eles colocam umas nomenclaturas que relacionam traduções que são palavras-chave, igual artigos, por exemplo, psicomotricidade, motricidade humana. Aí eles colocam o conceito pedagogia do movimento, pedagogia do momento. Tipo um rodapé que ele coloca para você pensar, que é uma oposição a pensar. Só sentir. Não tem uma teoria Sensodini? Só sentir? Eu senti, eu vou liberar uma dopamina, sentir, mas eu não vou pensar. Eu não vou pensar o que eu sinto. Eu não vou pensar sobre serotonina e endorfina. Já viram aquela camisa que eu estava aqui, tempos atrás? É sobre serotonina, endorfina, ou seja, várias paroxotítenas, né? Ou seja, várias titininas, titinas Tanners. Titina Tanner, com respeito, não sei se ela chegou a falecer, mas o Mad Max ajudou bastante a gente falar sobre oxigênio, consumo máximo de oxigênio. Quantos litros tem o corpo? São 5 litros de sangue? Depende, né? A porcentagem, depende das questões das equações. As ciências exatas, consumo máximo de oxigênio, a circulação sistêmica totalizada, segundo Guyton, 1988, 1969, e por aí vai nesses campos pioneiros. Eu tenho um clássico aqui, ó, o Tratado Clínico de Guyton, Tratado Clínico Médico. Ele é antigo, tem a mesma cor desse aqui. Ele também traz a camisa como um idioma ligado à inteligência pitórica, que o próprio Vygotsky e Piaget também falam, a formação da mente. A inteligência pintórica ela vai trazer simbolismo. Aonde eu vou passar no desenvolvimento real, no meu realismo, vai trazer símbolos. Esses símbolos vai trazer significados e ressignificados quando chegar à voz adulta. E essa voz adulta vai trazer significados importantes. Por exemplo, radiografia. Radiografia histórica. Lembrei de quê? Hospitais, que lembrei das ressignificações na época do câncer de próstata também que houve, ou seja, imortalidades, mortalidades. A imortalidade é algo que nos traz uma supremacia muito grande, uma leviandade. E nós olhamos esse filme que eles precisam de sangue, bolsas de sangue, ou seja, para se sobreviver. Até o próprio Mad Max fala que a importância dos vasos sanguíneos, sistêmicos, circulatórios, ou seja, o corpo como um todo, entre o oxigênio, entre as questões que ocorrem, as artérias, arterolas, ou seja, nos traz interfaces relacionadas ao corpo como um todo. A dificuldade maior é colocar essa formação na nossa mente, nós somos pequenos, que é a minha tese ligada ao Vygotsky, que eu falei, o sujeito, se ele pensa que é um ser que não pode pensar mais pela idade, é um sujeito que fala e que pode escrever, tem as suas habilidades. Se você desistir pela idade ou pelo que alguém falou que você não vai conseguir, você pode conseguir. Por isso que as questões da teoria vigotskiana, eu falo o quê? Entre o realismo que eu passei, e pela estrutura que eu já mostrei, desde o Pedro Kenhoff ao Paulo Mais Guia, desde outros colégios, do ensino inicial, das séries iniciais até o ensino médio, e entre as dependências que eu tive, consegui refazer e haver ressalvas. E outras que eu fiz por fazer um campo de pesquisas e anexos vinculadas a essa viravolta, ok? Só alegria, a mão com açúcar, oxigênio e glicogênio, hein? Glicogênio para correr.